Oi, tudo bem? Recadinho rápido. Esse daqui é um corte do Enem 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova, playlist Enem ordenada por assunto, playlist Enem ordenado por data, playlists específicas, todos os links da descrição, inclusive a forma mais atual de me apoiar. Beleza? Vamos para a resolução? Questão 123, Enem 2024, primeira aplicação, pessoal. Então a gente bate o olho aqui, né? Lê a chave. Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno. Tá. Então tem aqui uma figura, né? Teng, camada fina de grafeno, E menos, né? Deve ser elétrons, né? Então, camada fina de grafeno, camada fina de água, alto potencial elétrico, baixo potencial elétrico, Bn mais A, M mais, então são A e B, o que é isso, né? Tem a placa, tem uma nuvenzinha, vamos ler, né? Então, placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia, mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo as placas solares com uma fina camada de grafeno. Os íons dissociados a partir da água da chuva, A, M+, e B, N-, ah, tá, então são cátions e ânions aqui, né? São íons dissociados. Então, Na+, Cl-, Ca2+, SO4 2-, são cátions e ânions, né? Íons. Tornam a combinação grafeno e água, como a gente viu aqui na figura, um par perfeito para a geração de energia elétrica. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons E-, né, então como a gente viu aqui na imagem, são elétrons, se movimentem ao longo da superfície. Elétrons se movimentando, gera corrente elétrica, a corrente elétrica a gente aproveita para isso. Triggered Sun and Rain, a Virgin Chemical Education, tá. Importante, pessoal. Aqui, o tema da questão que a gente vai abordar vai ser Físico-Química, Pilhas, Introdução. Vamos dar uma olhada nas alternativas e ver como é que essa questão ocorreu, né? Então, ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno oxida os cátions dissolvidos na água da chuva, então oxidar os cátions. B, impede a difusão da água através das placas solares, então tem a água aqui. Diminui a energia de ativação da reação no pseudocapacitor, então diminui a energia de ativação nesse pseudocapacitor, forma um compósito não metálico com íons da água da chuva, gera uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions. Aí você olha, nossa, cara, eu não estudei isso, não vi isso. Então é uma questão, pessoal, que a gente tem que fazer meio que analisando a figura e eliminando as alternativas que tá falando coisas que não faz sentido, tá bom? Então, primeira coisa aqui, oxidar cátions dissolvidos na água da chuva. Então a gente está vendo esse AM+, virar um AM2+, né, sei lá, que aumentou uma carga. Então, por exemplo, a gente viu um sódio mais, vamos facilitar, colocar um exemplo real. A gente está vendo aqui nessa figura um sódio mais virando um sódio 2+, que a gente nem vê. Então, oxidar é perder elétrons. Oxidar cátions é meio, né, difícil, assim, né? Tem, sei lá, se for alguns cátions dá para oxidar, mas não tem isso na figura. Impede a difusão de água através das placas solares. Então, o que é difusão? Vamos colocar aqui difusão de soluto, tá, pessoal? Que é a difusão que a gente estuda. Então, eu tenho água com um soluto, um sal aqui, por exemplo, Na+, Cl-, que eu tô simplificando como bolinhas laranja, tá? Fora de escala, que não é desse tamanho. Se eu preencher essa água com sal, por exemplo, com uma água destilada, o que vai acontecer? Vai ter a difusão aqui desse soluto do mais concentrado para o menos concentrado. Não é movimentação de água, tá? Que isso é osmose, não é movimentação do solvente. Não tem membrana aqui, não tem nada. Só tinha uma água com sal concentrado, coloquei uma água destilada, esses íons se difundindo ali, né? Se espalhando. Não tem isso aqui, a gente não tá vendo uma difusão de água através sendo impedida, a gente não tá vendo, não tem nada disso. Diminui a energia de ativação da reação do pseudocapacitor. Então, pessoal, o que é energia de ativação? Reagentes virando produtos, aí tem esse morrinho, né, que impede que o reagente vire o produto sem você fornecer ali uma faísca, sem você fornecer uma centelha, sem você fornecer uma energia inicial para superar essa barreira, que é a energia de ativação, e, por exemplo, chegar nos produtos no caso de uma reação exotérmica. Então, essa barreira. O texto não deu nada disso, não falou nada disso, não tem nada a ver.
D. Forma um compósito não metálico com os íons na água da chuva. Então, compósito, pessoal, é um tipo de material, também nada a ver. Então, a gente tem cerâmicas, né? Por exemplo, um vaso feito de barro, metais. Então, tem esses materiais, né? Vidro é uma cerâmica. Um dos tipos de materiais que tem são os compósitos. Então, um compósito aí, sei lá, milenar que tem, que é o clássico. Você pegar o barro, misturar com palha. Então tem aquelas casas de adobe que o pessoal. Casas de centenas de anos, casas, por exemplo, que pessoas constroem ao redor do mundo inteiro, em diferentes situações, né, de históricas e culturais, que eles misturam barro com palha. Essa mistura de barro com palha é um compósito. Então ele vai ter mais resistência. Então, se fazer uma casa de barro é uma coisa. Você faz, por exemplo, taipa, uns pedaços de madeira, e pega barro com palha e vai colocando. Essa palha dá uma liga e confere maior resistência e durabilidade. Então, isso é um compósito, por exemplo, um compósito simples aí. Gera uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions. Sim, a gente viu aqui, ó, alto potencial elétrico, baixo potencial elétrico, mostrou uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial provavelmente pode ser por causa dos elétrons com os cátions. Então aqui, ó, tem AM+, então tem os cátions aqui e tem os elétrons aqui. Essa diferença de potencial provavelmente está ocorrendo bem aqui na interface. Então você tem os cátions ali na membrana de água, os elétrons no grafeno, essa diferença ali de potencial dos elétrons e dos cátions vai fazer a movimentação de elétrons ocorrer. E tá falando alto potencial elétrico, baixo potencial elétrico, opa, bati aqui, então é isto. Então é isto, pela figura, analisando a figura. Avaliei como fácil, média, não avaliei como fácil, porque o texto fala vários conceitos, né, bem a cara do Enem, fala vários conceitos aqui que não tem nada a ver, aí você tem que interpretar a figura. Você não precisou trazer um conceito ali de casa muito bem conhecido para você aplicar e interpretar, mas dá para fazer confusão aqui, por isso que eu não classifiquei como fácil. Também não é média, porque não tem assim uma coisa que pode gerar muito, uma alternativa aqui que pode gerar muita distração, né? Então eu acabei classificando como fácil para média, beleza? Deixa um comentário do que você achou. Sugestões aí para você que está estudando essa parte de eletroquímica, questões mais com conteúdo aí que a gente estuda em sala, que tem que chegar na prova conhecendo ali. Os 5 métodos de proteção contra a corrosão, né? Então, metal de sacrifício, passivação, galvanoplastia, galvanização, efeito de barreira, conhecer esses 5 métodos costuma aparecer no Enem isso daí. Dá uma olhada nessa questão. E essa aqui é uma questão da Unicamp, primeira fase, que eu já resolvi também a prova 2025, que você consegue rever muito de eletrólise aquosa, eletrólise da água aqui no caso. E eu falo de indicadores, falo dos produtos, ensino vários esquemas para você dominar a eletrólise, beleza? E aí você vai avançando na eletroquímica. Vamos continuar?